Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos agora para uma nova jornada de aulas, tá bom? Da disciplina Gestão Financeira e Estratégia Empresarial. Nesse curso de comércio, você saber lidar com o dinheiro, que é exatamente isso que quer dizer finanças, é extremamente importante para qualquer tipo de atividade. Lembrando que o comércio em si é a negociação de dois produtos ou a venda de um produto em si. Então, dentro dessa estratégia de comércio, nós vivemos numa perspectiva financeira, ou seja, a troca de dinheiro em si, a troca de produtos está relacionado à venda, né? Ou seja, a uma questão monetária. Eu saber lidar com esse sistema monetário é extremamente importante para poder você saber lidar com a questão de comércio, questão comercial. Os bons gestores de finanças geralmente são melhores comerciantes, ou seja, saber lidar com essa diferença. Perfeito? Mas antes de entrar um âmbito literalmente da questão financeira, toda a área de finanças, o que o gestor financeiro faz, quais são as áreas, o que se trata o dinheiro nas empresas, no comércio, eu quero focar um pouquinho sobre a questão da estratégia, tá bom? Porque dentro da questão empresarial, existe essas duas versões, o que eu faço com o dinheiro e quais são as estratégias para esse dinheiro. Então, o que seja estratégia, né? Vamos falar um pouquinho sobre estratégias. Mas antes de falar sobre estratégia, eu quero só voltar um pouquinho e talvez relembrar a sua cabeça, se você já ouviu isso já em outras aulas, ou alguém dentro de uma questão conceitual, o que é visão, o que é missão, tá bom? O que é visão, o que é missão? Por que eu tenho que saber isso? Porque baseado nessa visão, na missão, eu também posso estabelecer estratégias em qualquer setor, inclusive financeiro. O financeiro está envolvido em todas as áreas, tanto marketing, como de vendas, como gestão de clientes e assim vai, tá bom? Então, o que é missão? Missão nada mais é do que a razão de existir da organização. Dentro da questão da razão de existir da organização, a missão ela é muito importante, porque para eu definir quais são as prioridades da organização. Então, se eu tenho uma prioridade por exemplo, da área de tecnologia, por exemplo, então a missão, ou seja, a razão de existir da organização está relacionado à tecnologia, então todo o meu planejamento financeiro ela tem que estar ligado à questão tecnológica, então para favorecer esse sistema. A missão, a visão em si, perdão, é exatamente aonde eu quero chegar, né? Uma questão de longo prazo. Então, eu quero chegar em tal lugar. E aí que é o ponto principal da estratégia. Porque se eu quero chegar a tal lugar, todos os passos que eu vou fazer, então todas as estratégias, elas vão estar relacionadas exatamente a esse ponto, a chegar a essa visão, aonde esse ponto, até às vezes distante, mas eu preciso imaginar para que eu possa chegar. Então, estratégias nada mais são planejamentos na qual eu vou fazer para conseguir chegar o mais próximo possível à minha visão. Então, todos os planos que eu vou fazer são estratégias bem definidas para que eu possa chegar ao meu objetivo final, ao que eu quero chegar. Dentro desse processo estratégico, e eu falo isso de uma forma muito ampla, inclusive entrando no ambiente de finanças, eu defino objetivos, ou seja, o que eu vou fazer, ou seja, metas e objetivos para que eu possa conseguir galgar, né, como eu vou fazer, para onde eu quero chegar, como eu vou fazer isso, para que eu possa chegar até no final da estratégia e conseguir chegar ao meu objetivo. Então, nesse quesito de questão de objetivo, eu quero exatamente focar essa relação entre visão e objetivo. Dentro do slide, preste atenção, o objetivo é um resultado desejado que se pretende alcançar dentro de um determinado período. Vimos que a visão organizacional se refere a um conjunto de objetivos desejados pela organização. Então, digamos que o objetivo são algumas visões ou algumas metas de pequeno prazo, né?
onde eu vou estabelecer degraus, onde eu vou conseguindo chegar até eu conseguir chegar à visão. E a visão exatamente é o conjunto de objetivos, de cumprir esses objetivos, assim chegar lá. Pense num degrau, né? Você vai subindo, vai subindo cada degrau, cada objetivo, e a fim de chegar até o objetivo, a visão final. Tá ok? Então, dentro desse processo de objetivo, eu preciso trabalhar o que eu quero chegar, em que período e como eu vou fazer. Essa é a ideia inicial de como você fazer um planejamento bem objetivo, tá ok? Só uma ressalva. Tudo isso está relacionado a qualquer área financeira, tá bom? Principalmente na questão de gestão financeira. Por isso que a ideia da estratégia é extremamente importante. Então, o objetivo, ele tem alguns critérios que devem ser obedecidos. Primeiro critério, ser focalizado em um resultado a atingir e não a uma atividade. Ou seja, ele não está ligado assim a algum atributo, algum fazer, mas sim algo a atingir. Por exemplo, meu comércio, eu quero faturar 20 mil reais por mês, né? O lucro líquido, né? O lucro líquido exatamente, basicamente, são as despesas mais as receitas, né? Menos as receitas menos as despesas. Então, o resultado aí é o lucro, né? De forma muito mais ampla, né? A gente tem que fazer o demonstrativo depois disso, para não necessariamente o fluxo de caixa e si, o que está no caixa é teu lucro, né? Mas nós vamos ver isso mais na frente. Então, essa ideia do objetivo, eu quero chegar a esse lucro a 20 mil, é um resultado. A atividade são o quê? São a questão de venda. Então, isso não é, de certa forma, um objetivo. Segundo, ela tem que ser consistente, né? Estar relacionada e comprometida aos outros objetivos. Então, ou seja, não pode ter objetivos diferentes. Todos os objetivos têm que estar focados para o mesmo sentido. Eles têm que estar linkados, um puxando ao outro. O terceiro, ele tem que ser específico, tá certo? Específico. E geralmente bem definidos. Não pode ser uma coisa muito, digamos assim, espalhada, de forma muito holística, de forma muito empírica e tal. Então deve ser uma coisa bem objetiva e bem clara, para que todo mundo entenda qual é o objetivo. Voltando para uma questão financeira, então se eu chego e falo assim, olha, eu quero chegar a atingir o meu lucro líquido a 20 mil, ou seja, estou deixando uma coisa bem clara e bem definitiva. O quarto, ser mensurável e quantitativo. É muito legal quando se fala de quantitativo e mensurável. Para mim é um conceito extremamente importante com relação aos objetivos, principalmente financeiro. Quando eu falo assim, olha, eu quero lucrar até o final do mês, isso não é mensurável, tá ok? Isso não é quantitativo. Eu preciso determinar uma coisa, um número, quer dizer, número específico, ou seja, eu preciso chegar a um número específico. Esse número eu preciso relacionar ao objetivo inicial que eu estabeleci, para saber se eu consegui atingir ou não. Então, se eu chego assim, olha, eu quero chegar a 20 mil e no final eu conseguir 25 mil, isso quer dizer que, pelo fato de eu quantificar, deixar o número lá, isso quer dizer que eu consegui chegar a esse objetivo, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante você deixar. Claro que o objetivo ele precisa estar claro o que vai fazer. Então, numa questão de planejamento financeiro, eu preciso reescrever exatamente de forma clara em quantos reais, qual é o dinheiro ou qual patrimônio eu preciso conseguir atingir para realmente dizer que eu consegui alcançar o objetivo ou não. Ter relacionado a um determinado período, dia, semana, mês, ano ou anos. Ou seja, o objetivo, além de ser quantitativo, eu saber quanto é esse objetivo, eu preciso saber qual o período que eu vou trabalhar para alcançar esse objetivo. Então, o período para trabalhar é necessariamente importante para poder conceituar e determinar o objetivo financeiro. Então, dentro do período, por exemplo, olha, eu quero conseguir
20 mil, ou seja, aí eu estou quantificando no período de um mês. Então aí eu estou determinando o período do qual eu estou estabelecendo o meu objetivo e aí eu vou fazer a estratégia para conseguir chegar a isso aí. E por fim também ser alcançável, tá certo? Se é possível isso, eu tenho que fazer uma análise, olha, será que é possível chegar a esse objetivo? Porque se eu não conseguir chegar ao objetivo, ele não é objetivo, ela é um sonho. Objetivo não é sonho, tá bom? A visão pode estar mais ligado ao sonho, uma coisa muito distante ainda, fora da realidade no momento. Porém, os objetivos, são coisas palpáveis, eu vou caminhando, olha, eu posso chegar até aqui, eu posso trabalhar até chegar aqui, vou chegando até chegar ao meu sonho, posso até dizer assim. Porém, o objetivo não, ele tem que ser claro e tem que ser possível. Então ela tem que ser mensurável, ela tem que estar um período e ela tem que ser possível. Ela tem que estar ligada ao objetivo da organização, ela tem que estar sendo claro e ela tem que ter um resultado bem definido. Não esqueça disso. Agora existem 3 tipos de objetivos, tá bom? Primeiro, o objetivo rotineiro. O que é o objetivo rotineiro? São os objetivos do dia a dia, né? Olha, eu preciso, no meu comércio, eu preciso ter faturar 15 mil por dia. É um objetivo rotineiro. Todos os dias eu tenho que faturar isso. Então eu vou trabalhar todos os dias para que eu consiga bater a meta financeira. Então, rotineiro, exatamente todo dia eu estou trabalhando para que isso, ou seja, está o cotidiano, é o normal. É o que realmente vivencia, é o que respiro da questão organizacional e do comércio. Se você, por exemplo, for trabalhar no comércio, geralmente eles têm uma meta diária. Olha, nós temos que estar faturando tanto por dia para que ela tenha liquidez, ou seja, ela consiga sustentar e pagar suas contas. Então, eu trabalho com esse tipo de objetivo diretamente. E em outras áreas também, ó, vendas e assim vai, tá bom? Mas voltando para um assunto financeiro, então o objetivo rotineiro é exatamente as atividades rotineiramente que estão envolvidas para a atividade financeira. Já o de aperfeiçoamento são objetivos para que você consiga alavancar esses resultados. Ou seja, e aí eu falo assim, olha, eu quero agora faturar um pouquinho mais, tá certo? Eu quero chegar num saldo total, além dessa atividade rotineira, eu agora quero conseguir comprar alguma coisa, algum equipamento específico, ou seja, vou alavancar meu orçamento, vou trabalhar um pouquinho mais. Aí eu crio objetivos, tá bom? Métodos para que eu possa fazer. Dentro desse método, dentro desse objetivo, eu trato as estratégias que eu vou planejar para chegar a esse objetivo final, tá bom? Ou seja, nesse ponto, ele não está ligado diretamente às atividades rotineiras, mas sim algo que eu quero melhorar, alavancar ou adicionar nos objetivos organizacionais, ou seja, nos atributos normais da organização. E por último, os objetivos inovadores. Nesse caso, os objetivos inovadores são algo totalmente novo, né? Olha, eu quero fazer algo, quero reformar agora esse comércio aqui, essa loja eu vou querer reformar. Eu quero botar ar-condicionado, eu quero botar uma tela de LED e tal. Nesse ponto, aí eu estou inovando, ou seja, totalmente fora da caixinha, né? Fora da atividade normativa da organização. Então, eu preciso também fazer um planejamento financeiro nesse sentido, para que eu possa também me inovar. Olha, agora vamos agora investir no delivery, né? Então nós vamos agora trabalhar com delivery. Quais são os equipamentos inovadores que vão me colocar na frente dos meus concorrentes? Beleza, são esses softwares, esses equipamentos, esses serviços. Aí eu vou fazer o meu planejamento administrativo, planejamento organizacional e meu planejamento financeiro para saber quanto custa, quanto isso vale. Tá ok? Vamos lá. Existe também essa ideia do planejamento, porque o planejamento está ligado diretamente ao objetivo e à estratégia. Então, para me chegar ao objetivo, eu preciso da estratégia. E para fazer estratégia, eu preciso fazer o planejamento. O planejamento ele divide em 3 partes. Primeiro, o planejamento estratégico. O que seja o planejamento estratégico? Está relacionado a toda a organização, ou seja, é o plano geral da organização. Então existe um plano diretor, por exemplo, com relação à cidade, né? O plano diretor da cidade, ou seja, é o plano geral da cidade para o que cada recurso vai, para onde vai
recurso para educação, recurso para infraestrutura e assim vai. Isso com relação a recursos financeiros públicos. Mas dentro da organização nós temos o plano estratégico, ou seja, como eu vou me planejar para sustentar essa organização, como eu vou ver ela no geral. É uma questão executiva, né? De direção, de supervisão geral, de pegar todos os ambientes da organização, não somente uma área. Com relação ao planejamento tático, geralmente é relacionado a uma área específica, ou seja, eu quero fazer um planejamento no setor financeiro. Então, nesse ponto, já não é estratégico, porque não pega todas as áreas, só pega o setor financeiro. Então, eu vou fazer uma reformulação no setor financeiro para conseguir ter mais rapidez e liquidez. Então, faço um planejamento dessa relacionado, ou seja, somente nesse setor. E o último, que é o operacional, aí já está ligado à questão somente setorial. Há uma atividade em si, né? Olha, no Natal eu quero ganhar tanto, né? Para poder pagar tanto, eu fazer uma força-tarefa para fazer uma organização financeira para o período de Natal. Você perceba que nesse caso aqui não é geral, também não é somente o setor, mas é uma situação, uma área específica que nós chamamos de planejamento operacional. Ok? Só não esqueça que fique em casa, mas fique aprendendo. Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael, nós vamos dar continuidade nessa jornada falando sobre planejamento estratégico e gestão financeira, tá bom? É muito importante a gente relembrar um pouquinho o que nós falamos na aula passada. Nós falamos um pouquinho sobre a questão da importância da visão, da missão, dos objetivos, né, da organização e também dos planejamentos, qual tipo de planejamento, para que você possa ter uma fundamentação de o que é uma estratégia, como eu faço uma estratégia, né? Quais são os objetivos rotineiros, os objetivos operacionais e de inovadores, o que eu vou fazer nesse sentido. Então, se liga aí na continuidade para que a gente possa jogar essa bola para frente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos conceitos iniciais de gestão financeira, né? Aí nós vamos entrar literalmente mergulhar nesse âmbito financeiro para a gente entender como funciona esse mundo encantador do dinheiro. Lembrando para você que o comércio não trabalha sem finanças, né? Finanças é exatamente essa ideia do trabalho com dinheiro. Vamos lá, então vamos conceituar o que é gestão de finanças, né? Hoje, gestão financeiras. O slide fala assim, ó, é um conjunto de ações e procedimentos administrativos envolvendo o planejamento, análise e controle das atividades financeiras da empresa, visando maximizar os resultados econômicos, financeiros decorrentes das suas atividades operacionais. Tá bom? Então, toda ação, planejamento, análise com relação ao dinheiro está relacionado ao gestor, à gestão financeira. Os bons gestores financeiros em si conseguem melhores resultados, porque conseguem lidar com as perspectivas monetárias envolvendo ao comércio. Então, lembre que o comércio ele envolve essa transição de dinheiro, indo e voltando. Então, eu preciso saber, esse dinheiro chega no meu comércio, né? Eu sei meu empreendimento e tal, no qual eu trabalho, o qual eu sou dono e assim vai. Né? Isso tanto micro ou macro empresário. E o que eu vou fazer com o dinheiro? O que eu vou lidar com o dinheiro? Quais são as variações disso? O que esse dinheiro vai fazer de bem e de ruim? Então essa é a ideia principal do gestor e a gestão financeira. Quais são as principais funções? Tá bom? São 6 funções principais que eu vou listar para você aqui. Primeiro, a análise e planejamento financeiro. Então eu preciso analisar o quanto eu ganho, quanto chega, e aí eu fazer o planejamento da qual eu vou distribuir
esse dinheiro. Vamos pensar numa perspectiva da sua casa, você recebe seu salário e aí você senta com a sua família ou sozinho, você vai fazer, olha, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar isso, vai sobrar isso, eu vou comprar isso, vou pagar cartão disso e esse aqui vou guardar. O que você está fazendo é o quê? É um planejamento, uma análise da situação, quanto eu recebi, né? Não sei se é muito ou pouco, mas você recebe esse valor e aí você começa a planejar com esse valor, tá bom? Perceba que exatamente isso que acontece nas empresas e no comércio em si. Ela recebe o dinheiro e ele começa a planejar, saber para onde vai cada dinheiro. E quando eu faço isso, eu faço o planejamento, ele é uma atividade da gestão financeira. A captação, a aplicação de recursos financeiros. Nesse ponto aqui, é exatamente como é que eu vou captar dinheiro, como eu vou me capitalizar. A ideia da capitalização é exatamente eu ter esse dinheiro em caixa, ou de forma permanente, ou ativa, ou circulante, tá bom? Mas como é que eu vou ter esse dinheiro? De que maneira eu vou me capitalizar? De que maneira vai chegar? Então, além de eu capitalizar, eu vou ter que analisar como é que eu vou fazer, como eu vou aplicar para que esse dinheiro ele renda, para que esse dinheiro ele alcance o objetivo na qual eu estabeleci. Então, essa é a ideia da capitalização. Eu estar recebendo esse dinheiro e aplicando é análise, é da questão e é da área da gestão financeira. O terceiro é o crédito e cobrança. Como é o que eu vou financiar e cobrar? Por exemplo, quando eu falo crédito e cobrança, por exemplo, você vai vender um produto, eu vou vender isso parcelado. Isso é crédito, você está dando crédito à pessoa, né? E quanto isso eu posso fazer que não vai prejudicar a atividade da minha organização? Esse é o ponto. Então, quando eu analiso isso, olha, eu posso ter tantas parcelas para tantos clientes, porque eu vou conseguir ter liquidez, mesmo assim, ou seja, conseguir pagar minhas contas ou conseguir chegar aos meus objetivos. E aí, como eu vou cobrar isso, né? De que forma? Qual é a maneira de crédito que eu vou dar? Se é financiamento, se é cartão, se é boleto, e assim vai. Então, o gestor financeiro está analisando todo esse cenário de cobranças e créditos para que ele possa ter saldo. Essa também é uma atividade dentro das funções de gestão. A outra é o caixa, que acho que talvez todo mundo pensa nisso, né? O caixa. O que é o caixa? É exatamente o recebimento de pagamentos de algum processo comercial, né? Então, as contas a receber e o que tudo essa a ideia de controlar o recebimento de dinheiro, como esse dinheiro está entrando, como eu vou guardar, como eu vou depositar, é a ideia do caixa. Caixa em si, só um parênteses, não quer dizer lucro, tá bom? Às vezes você pensa assim, eu estou olhando o caixa aqui, hoje teve o caixa de 30 mil reais na minha loja, bacana, eu tive um lucro de 30 mil reais. Não é assim, tá bom? O caixa em si só está dizendo o que você recebeu, mas dentro desse caixa tem algumas outras coisas obrigações que você precisa fazer, né? Que são as contas fixas e todo o fluxo de despesas que você pode ter. Esse cálculo de despesas e entradas, né? Receitas, despesas e receitas. Então, o caixa ele só está relacionado à receita, mas não tá vendo as despesas. Essa diferença no demonstrativo financeiro que você vai ter, saber o que são despesas e o que são entradas, aí você vai determinar lucro. Mas o caixa em si só está ligado ao recebimento e à atividade da gestão financeira. Contas a pagar, controlar o que vai ser pago, quais são as despesas, né? O que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar conta de luz, eu tenho que pagar conta de energia, eu tenho que pagar conta de aluguel. Então, isso são despesas que também está relacionado ao gestor financeiro. Contabilidade é exatamente registrar todas essas operações financeiras, né? As entradas, saídas e despesas e tal. E também gerar relatórios financeiros para que você tenha algo palpável para você determinar esse fluxo, tá ok? Então,
O gestor financeiro, ele faz o quê? Então, o objetivo do gestor financeiro, vamos ver o slide. O objetivo do gestor financeiro é aumentar o valor do patrimônio líquido da empresa por meio de geração de lucro líquido decorrente das atividades operacionais da empresa. É preciso ter um sistema de informações gerenciais que lhe permita conhecer situações financeiras da empresa e tornar decisões mais adequadas. Então, o gestor financeiro é a pessoa dentro da área de finanças responsável por dar e produzir e ajudar a ter lucro na empresa, né? Então, a organização em si, ela tem uma finalidade que é produzir lucro, é dar lucro à empresa. Então, o gestor financeiro vai trabalhar com essa ideia do patrimônio líquido, né? Ou físico ou líquido, o dinheiro que entra e tal, para poder dizer que essa empresa está lucrando ou não. Então, ele trata todos esses ambientes. Em que aspectos? Primeiro, são os orçamentos, ou seja, o que nós temos de dinheiro para poder trabalhar. Ou seja, quando fala de orçamento, é a totalidade de capital que a empresa tem. Previsões financeiras. Como é previsão? Professor, adivinho? Não, previsão financeira é exatamente você levar quanto você vai receber e quanto você vai pagar. Às vezes você tem ainda despesas a pagar e também tem créditos a pagar, né? Ou seja, a receber, perdão. Você vai ter contas a pagar e créditos a receber. Então, eu consigo ter um previsionamento, eu consigo prever quanto se vai gerar mais receita na frente ou menos. Olha, tal período vai ter um crescimento, nesse período vai ter um abaixo. Então, consigo fazer meu planejamento com relação a isso. A administração de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É quanto de dinheiro eu vou ter no caixa para que eu tenha dinheiro para poder circular em compra de mercadorias. Por exemplo, eu recebo um dinheiro e eu vendi essa caneta e eu preciso comprar outras canetas para poder comprar. Se eu pegar o dinheiro do lucro aqui e gastar com outras coisas, que dinheiro eu vou ter para comprar outros e continuar a ter esse fluxo de mercadoria? Então, o fluxo de caixa já garante exatamente esse poder de compra para circular o comércio, né? Então, nem tudo, por isso que eu falo, nem tudo que entra no caixa é lucro em si. Ele precisa ter um dinheiro destinado para poder estar circulando esse produto, essa atividade. A outra é a administração de créditos, que nós já falamos um pouquinho anteriormente, ou seja, será que eu vou poder dar crédito para essa pessoa, achar que ela pode pagar depois, dar prazo e tal, tanto a receber como também a pagar. Como eu vou pegar crédito, também eu posso pegar um financiamento. Eu vou no banco, preciso fazer investimento, eu vou no banco fazer um empréstimo. Então, essa é a administração de crédito, exatamente essa análise de empréstimos a receber e a pagar, tá bom? Análise de investimento e captação de recursos. É papel dele, né? Analisar todo esse processo de recursos, o que tem disponível para mim para que eu possa investir, né? Então, eu quero comprar uma câmera fotográfica para minha empresa, para poder divulgar no Instagram, mas eu vou ter recursos para isso? É a administração de recursos. Eu preciso saber se esse investimento, se eu tenho captação para isso, se não vai prejudicar em outras áreas. Eu vou pegar um dinheiro de uma coisa e botar em outro, vou tirar no fluxo e depois eu não vou ter dinheiro para pagar esse fluxo, tá bom? E locação de recursos. Colocação de recursos, ou seja, aonde eu vou aplicar esse dinheiro. Rapaz, eu preciso de agora dinheiro para aplicar no investimento de inovação. Nós tivemos agora a pandemia, nós estamos saindo e preciso desse dinheiro para poder investir em delivery. Aí eu faço uma alocação desse recurso para lá. Mas se eu não souber locar novamente, às vezes eu não tenho dinheiro para aplicar em todas as coisas, então eu tenho que saber o momento certo de investir para que não prejudique a saúde financeira da organização. Isso que nós chamamos de locação financeira. Agora, quais são as atividades financeiras do gestor? Primeiro, analisar e planejar financeiramente, ou seja, ele tem a capacidade, tem a obrigação de fazer o planejamento. Olha, eu preciso me planejar para conseguir tais objetivos, né? Aí vai na aula lá passada que nós assistimos, o planejamento em si, para que ele consiga chegar a tal recurso, né? Se ele, olha, eu quero chegar a tal investimento, eu quero ganhar 30 mil reais, qual é o planejamento que eu vou fazer para chegar a ter esses recursos, né? Então, é uma atividade dele. Controle
financeiro. Muito importante isso, você ter ideia do controle financeiro. O que é o controle financeiro? Exatamente você saber gerenciar toda a área financeira. Ou seja, você ter ideia do que está entrando, o que está saindo, para onde está indo, ter o controle, autorização às vezes de recursos ou retenção de recursos. Então tudo isso está relacionado ao controle financeiro. A terceira atividade é a administração de ativos e a administração de passivo, é o quarto. Só para lembrar um pouquinho, lá na frente nós vamos explicar de forma muito mais clara com relação a trabalhar sobre ativos circulantes, ativos permanentes, passivos circulantes, passivo permanente. Mais na frente nós vamos aprender de forma mais clara. Mas de forma bem rústica, a atividade da administração de ativos e administração de passivos nada mais é do que você... ativos, o que são ativos? É o dinheiro que está a receber, está entrando, está circulando de forma em direção à empresa, né? De forma mais rústica é isso. Está indo em direção à empresa. Nós chamamos de ativos. Esse dinheiro está entrando de forma positiva, né? De forma positiva. A passivo já é os recursos que estão saindo, ou seja, a questão negativa, ou seja, estou perdendo. Ativo, estou ganhando, passivo, estou perdendo. Talvez você pense, mas eu não quero perder nunca. Eu falei, toda atividade de comércio é entrada e saída de recursos, tá bom? Então tem ativos e tem passivos, tem coisas que você está entrando, tem coisas que você está saindo. É normal isso. Eu estou vendendo essa caneta, mas eu estou tendo um lucro, mas está saindo tal coisa, tá certo? Está saindo um produto que eu comprei e essa correlação de ativos e passivos está relacionado ao gestor financeiro. Agora, com relação ao gestor financeiro, ao mercado, o mercado aí é muito legal você entender como funciona isso, porque está ligado diretamente ao curso de vocês, que é Comércio. Então, o gestor financeiro e o mercado. Primeiro, ele tá relacionado a três coisas: aos fornecedores, ao cliente e também aos concorrentes, tá bom? Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com o gestor financeiro? Tem tudo a ver. Primeiro, por exemplo, com relação ao fornecedor. O fornecedor, o gestor financeiro, ele tem que estar ligado, por exemplo, à quantidade de fornecedores que ele tem e por tipo de produto. Porque com relação a isso, ele vai ter o investimento do produto em si e quanto ele custa. Então, se eu tenho um valor de preço de mercado, eu consigo negociar um preço melhor, eu consigo isso na linha, ter esse produto mais barato e eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou vender mais. Então, a análise financeira com relação ao fornecedor é extremamente importante, porque eu vou fazer uma análise daquele produto, e quanto ele custa e quanto esse mesmo produto custa em vários fornecedores. E aí eu fazer uma análise de custo desse produto. Às vezes, nem sempre pelo fato de ser o custo de um produto, o mesmo produto ser mais barato, é o melhor para mim. Por exemplo, dentro desse custo de fornecedor, ainda tem o de transporte, ou algumas taxas, se é importado, se é importado, se é exportado. Então, baseado nisso, eu vou calcular todos os custos financeiros para que esse produto saia de lá e chegue à minha organização. Então, a análise financeira é exatamente importante. Dentro desse análise financeira de um produto, também tem os prazos de o que vai ser comprado e os prazos de pagamento. Ou seja, como vai ser comprado isso, de que forma vai ser comprado esse produto, se vai ser à vista, se vai ser a prazo, como vai ser pago. Então, preciso saber tudo isso aí com relação ao fornecedor, essa negociação financeira com o fornecedor. Tanto também o prazo que eu vou pagar. Vamos supor que eu quero comprar 1000 canetas dessa aqui. E aí eu falo, olha, eu vou pagar esses 1000 canetas em 3 vezes. De que forma? Eu vou dar 3 cheques pré-datados para você. Então, isso é uma questão de uma negociação financeira entre o gestor, o fornecedor e o produtor, e o vendedor. Então, essa análise financeira é muito importante para o comércio e o mercado. Então, por isso que é importante o gestor financeiro com relação à relação com o fornecedor. A outra é os concorrentes. Quando eu falo de concorrentes, primeiro o gestor financeiro tem que estar ligado a todos esses âmbitos da organização. Então, quantos concorrentes tem? Quanto eles estão faturando? Né? Quanto eles estão ganhando? De que forma eles estão ganhando? Por como eles estão aplicando? Então, todo esse back market, tá bom?
ele precisa estar ligado com relação à visão de mercado. Isso também estabelece padrões financeiros dentro da sua organização. Então, padrões de venda, padrões de gestão e padrões financeiros. Então, saber que tipo que meus concorrentes estão trabalhando e qual o preço que eles estão trabalhando, isso determina diretamente na forma que eu vejo o meu produto. E com isso, eu consigo também determinar talvez o preço médio de tal valor. Por exemplo, se o mercado, essa caneta está custando R$10, então eu sei que meu preço médio está por isso. Então o mercado, os meus concorrentes também delimitam o que? Eu não posso vender isso aqui por R$20, porque aí eu não vou ter lucro, porque ninguém vai comprar minha caneta, porque está fora do mercado. Vou ter que abaixar e fazer toda a minha análise financeira baseado no preço médio desse produto. Então, se o lucro vai aumentar, vai diminuir, e isso vai determinar de acordo com o mercado. Isso influencia diretamente a análise financeira. Então, os concorrentes também, como é que eles estão fazendo o pagamento? Olha, esse produto custa R$10, mas ali eles estão financiando em 10 vezes no cartão e eu só quero vender à vista. Então, as pessoas só têm condição de comprar hoje, né, com crise e tal, a prazo. Então, se os meus concorrentes estão vendendo a prazo e eu não estou vendendo a prazo, eu estou em desvantagem. Tá bom? A não ser que eu crie uma outra vantagem para mim. Olha, mas ele está vendendo lá, mas aqui eu estou vendendo, estou dando desconto de 30% à vista. Aí muda o cenário. Então, perceba, essa negociação financeira com relação ao produto, o concorrente também ele está relacionado diretamente a ele. Então, tem que estar ligado, tem que estar com visão. E por último, o cliente, que é nosso foco principal, né? O cliente, a quantidade de clientes por região, ou seja, o fluxo de venda também influencia do planejamento financeiro. Ou seja, quantos clientes eu tenho nessa região? Eu vendo nessa região aqui 100 canetas dessas por dia. Então eu vou fazer o meu planejamento do lucro de 100 canetas. Se eu vou para um outro local, ele vende 10, eu vou fazer o meu planejamento financeiro sabendo que lá nessa cidade só vende 10. E assim eu vou conseguindo fazer meu planejamento financeiro e tendo essa gestão. Então perceba que o gestor financeiro está ligado em tudo, né? Está ligado em todas as áreas. Então, a pessoa que não está ligada com relação à gestão financeira, ela tem um pezinho atrás com relação aos outros, tá bom? Não esqueça, fique em casa, mas fique aprendendo. Até a próxima.